Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Deixa eu gravar um vídeo aí meio despretensioso, meio sem saber exatamente onde eu quero chegar, mas eu queria falar um pouco sobre jornais, jornalismos, notícias, etc. Eu sou leitor de jornal, eu sou leitor de jornal assim há muito tempo. Eu gosto bastante de jornal. Já fui assinante do Jornal da Tarde. Não sei quem foi assinante do Jornal da Tarde, eu sei que eu fui. Eu já assinei Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão. Eu gostava muito do Jornal da Tarde, aliás. Tinha umas colunas bacanas. Aquele Ricardo Freire, que hoje é o turista profissional, tinha umas colunas muito legais lá, que era, ele chama de Chongas. Eu tenho um livro dele com essas colunas aqui, é bem bacana. Mas hoje em dia, eu acho que assim, o único jornal que a gente consegue assinar ainda, que tem um coletivo, assim, uma construção bacana, é a Folha, né? Por mais que de todas as críticas que se pese a Folha, por mais todos os problemas que tenha, a Folha ainda é um jornal que dá para você assinar, dá para você ler, tem vários colunistas bons, tem vários convidados bons que escrevem, tem entrevistas boas, tem uma base jornalística até que boa, né? Mas é interessante como o jornal ele se reduziu nos últimos anos. Antigamente você pegava o jornal, você não conseguia ler um jornal inteiro, era muito difícil, era muito longo, era muita notícia, você tinha que ficar só selecionando. Vinha 1 milhão de páginas no jornal. Hoje, quando você pega o jornal, é, são 2 cadernos e olhe lá, com poucas folhas, é tudo bem reduzido, tudo bem sintético e é a seleção da seleção de notícias. Eu acho interessante que a Folha ela tem privilegiado as colunas. Você tem as notícias, você tem o que tem que ser noticiado, está lá, dependendo ali o corte, né, a edição, mas está lá. Mas tem um privilégio nas colunas que é interessante, assim, porque você consegue ler uma série de opiniões, uma série de textos que são bacanas. E eu acho que isso é importante, a gente lê muitas coisas que às vezes a gente não concorda, que às vezes não tem nada a ver com o que a gente pensa, às vezes tem a ver, mas assim, só ficar repetindo o que você pensa não te ajuda em nada, né? Você ficar lendo só coisas que reforçam o que você pensa não te ajuda em nada. É interessante você ler o contraditório, é interessante você ler o que te desagrada, o que você não concorda. Você vê como a pessoa constrói o raciocínio dela, você pode achar a pessoa canalha, você pode achar o artigo rasteiro, você pode achar qualquer coisa de ruim, mas é importante você buscar esse contraditório a você, para a gente não ficar só no nosso próprio pensamento. E uma coisa interessante dessa questão do jornal ter sido reduzido é uma coisa que esses dias eu li na coluna do Ombudsman da Folha, da Ombudsman da Folha, aliás. Eles tinham que mudar para Ombudswoman, né? Talvez, acho que não, porque é uma palavra sueca, né? Então não tem essa regência americana. Mas a Folha ela sempre teve grandes ombudsman. A Renata Lopretti, ela sempre teve vários. Esse é um cargo muito característico da Folha, existe desde 1989. Ele é uma pessoa que está lá para criticar o jornal. Uma pessoa do jornal que critica o jornal. É muito interessante. A pessoa tem um mandato e ela está lá para representar os leitores na, dentro do jornal. E a ombudsman atual, a Flávia Lima, ela, assim, é uma jornalista absolutamente incrível. Hoje, assim, sem dúvida, ela tem um dos melhores textos na Folha inteira. Dentro do quadro de colunistas da Folha, a Flávia Lima, ela é a melhor escritora, assim, de longe. É uma coluna que eu gosto muito, que eu não perco. Toda, todo domingo eu sempre estou muito interessado para saber o que ela fala, porque principalmente porque ela escreve muito bem. E esses dias ela tem falado sobre o que o jornal não está cobrindo.
E isso é muito interessante, porque como o jornal foi reduzindo, 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 e ele é cada vez menor, ele tem cada vez menos coisa, o importante não acaba sendo a forma que você distribui a notícia, a importância que você dá para isso ou para aquilo, o tratamento, as opiniões. E tem uma coisa muito importante que é o que você não mostra, o que você não imprime, o que você não coloca no jornal. Por quê? Sob a justificativa de que o espaço hoje é limitado, de que você tem menos páginas, de que você tem menos leitor, você tem que ter menos gasto para manter o custo, você vai cortando notícias. E quando você corta notícias, às vezes você deixa algumas coisas totalmente de fora. Ela falou muito bem, assim, foi muito interessante o texto que ela fez sobre o caso da Casas Bahia, do o segundo caso, né, o do Samuel Klein, que é o fundador, o esquema lá de a prática de exploração sexual e tal, que foi notícia na agência pública, mas que não apareceu na Folha, simplesmente não entrou na pauta da Folha. E entrou assim, dentro de duas colunas, mas como notícia, não foi notícia na Folha. E ela bate muito nisso, nesse ponto, do como o jornal optou por não divulgar uma notícia e como isso tem dois níveis, né? A notícia era sobre crimes sexuais, então você está varrendo para baixo do tapete esses crimes, mas também tem o lado que a Casas Bahia ela é parte de um conjunto de empresas que é anunciante da Folha. Então você abre uma suspeita de que o jornal fez isso, se não a pedido da empresa, pelo menos para garantir que você não perca os anúncios da empresa. E isso é muito triste, né? Que o jornal não possa cobrir. Ali você tem um fim da liberdade de expressão. É interessante que o jornal tenha o espaço para colunista que critique ele justamente por isso e chame atenção e te linka para a notícia e você vai entender se você não viu em outros lugares. Ela também falou no domingo passado sobre o Paulo Guedes, sobre como a cobertura jornalística da Folha, né, em específico, que ela trata, é leniente com o Paulo Guedes. O quanto assim, se trata ele cheio de dedos, como se fosse sair alguma coisa dali, como se o que ele fala não fosse tão grave, ou o que ele não fala não fosse tão grave, ou o que ele não faz não fosse tão grave. Então é interessante como o jornal daí ela entra no campo da opinião, né, mas na opinião editorial, não dos colunistas em si, porque vários colunistas criticam, né, o trabalho do Paulo Guedes, mas ela entra nessa questão da opinião de como não se aborda, né, esse tema, como se opta por não abordar editorialmente esse tema de uma forma mais crítica. Então eu acho muito interessante que a Folha tenha esse espaço. Quem tem oportunidade, quem assim, ou não assina a Folha, mas se quiser comprar Folha de domingo, você sempre vai ver a coluna do Ombudsman, da Ombudsman, que não perde, assim, é imperdível, assim, eu acho muito bem escrito, é uma aula de texto, assim, é difícil você não aprender alguma coisa além de um texto muito bom. E é isso. Eu acho. Eu sempre penso assim, bom, podia fazer alguns vídeos comentando notícias, podia gravar alguns áudios comentando notícias, comentando alguma coisa, mas eu não gosto muito de me envolver nesse tipo de coisa. Assim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ter minha opinião, de saber, só que é uma coisa que eu gosto de ter pra mim, assim, eu não sei se essa polêmica toda que todo mundo entra não tá no meu campo, assim, no meu desejo entrar nesse tipo de polêmica. Na última eleição eu fiz uma coisa, assim, eu fiz alguns vídeos analisando os planos de governo. Era bem, era uma coisa
que para mim parecia muito simples. Eu peguei os planos do governo e basicamente eu fui lendo e comentando. E esses vídeos tiveram muita repercussão na época, assim, não, nossa, gigante, mas assim, pro tamanho do meu canal, que 100 pessoas veem os vídeos, aqueles lá, tinha 1.000, 2.000, 3.000, sei lá, mais de tantas mil pessoas vendo os vídeos, e muitos comentários violentos, negativos, e etc, etc, etc. Então, eu praticamente não gosto muito de dar minha opinião sobre os assuntos polêmicos, porque, sei lá, eu acho que não precisa de mais uma pessoa dando opinião. Já tem bastante gente aí fazendo isso. Então eu prefiro me ater às coisas que eu leio, às coisas que são bacanas, assim, dicas e outras coisas que eu gosto. Mas eu sempre penso nisso, que talvez eu devesse comentar aí alguma coisa. Mas sei lá. Em- Enfim, eu acho que é uma experiência bacana ler jornal, todo mundo deveria ler. Eu sei que não é barato, eu sei que não é fácil, mas é sempre bom acompanhar e leiam coisas e ouçam opiniões que são divergentes da sua, que isso ajuda muito a refletir. Então, se você está vendo o vídeo no YouTube, eu fiz um retratinho bem simples aí, bem carvão e lápis dermatográfico, só para um exercíciozinho justamente da Ombudsman da Folha, Flávia Lima. Espero que ela, obviamente ela não vai ver não vai ver esse vídeo, mas se ela ver, eu espero que ela me perdoe pelo retrato tão ruim. Então, é isso. Até mais.